essa noite com muito temor, e não vou nem dizer tremor, mas com algumas palpitações no coração para poder compartilhar com vocês alguma coisa que eu tenho a falar. Eu espero que os irmãos estejam orando, conto com as orações dos irmãos, para que Deus use essa palavra, uma simples palavra, mas que ela possa vir ao nosso encontro trazendo um refrigério, trazendo paz e, sobretudo, harmonia aos nossos corações. Irmãos, nós acabamos de completar agora, em março, um ano com essa pandemia do Covid-19, que, sem dúvida alguma, tem sido o ano mais triste, mais difícil que nós já enfrentamos na vida. Um ano que nossas atividades diárias sofreram inúmeras limitações e adaptações para a gente conseguir conviver no dia a dia. Um ano de receios, de medos, incertezas, principalmente incertezas quanto ao dia seguinte. Um ano de tristeza por muitas e muitas perdas humanas que estão acontecendo ao nosso redor. Um ano que nós temos sido perseguidos por um inimigo invisível e, sobretudo, mortal. E que tudo indica, pelo que nós temos acompanhado desse vírus, ele ainda continuará a nos perseguir ainda por mais algum tempo. E eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. O que nós temos extraído dessa dolorosa experiência que nós estamos vivendo? O que nós temos extraído disso? Nós temos extraído sentimentos de amargura, com expressões de murmuração e contenda, ou nós temos extraído sentimentos de gratidão e louvor a Deus pelo livramento que Ele tem nos dado? O que nós temos extraído? Nessa noite eu quero compartilhar algo muito importante que se encontra no Salmo 92. Esse Salmo 92, que não se sabe exatamente quem foi que o escreveu, é um salmo de ação de graças, escrito por alguém com muita gratidão a Deus pelos livramentos recebidos e que se tornou um cântico que fazia parte do culto no templo dos judeus em Jerusalém. Nesse salmo, nós encontramos um contraste entre a derrota do ímpio, lá no verso 7, e a prosperidade do justo, ali nos versos 12 a 15. E é aqui que eu quero levar a você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Precisamos fazer uma reflexão da nossa vida nesse período de um ano, diante dessa situação tão complicada que nós estamos passando. O autor desse salmo certamente teve muitos motivos para estar com o seu coração amargurado pelos problemas enfrentados. Muitos motivos. Mas, a despeito dos problemas que ele possa ter enfrentado, ele eleva a Deus um cântico de gratidão com uma maravilhosa declaração no verso 12, que diz: o justo crescerá como o cedro do Líbano. Declaração, irmãos, que me dá a entender que o salmista entendeu que problemas na vida do justo o leva a crescer. Problemas em nossa vida nos faz crescer. Problemas em nossa vida são oportunidades de nos fazer crescer. E aí, ele faz uma comparação do justo com a árvore, o cedro.
O que tem o cedro para que o justo possa crescer como ele? O que tem? Eu dando uma olhada, né, pesquisando sobre o cedro, eu vi aí que o cedro, ele é citado mais ou menos 85 vezes na Bíblia. É uma árvore majestosa encontrada nas montanhas do Líbano a mais de 2.000 metros de altitude. A madeira do cedro é considerada nobre por não se deteriorar facilmente, por ter uma bela cor avermelhada e um perfume maravilhoso. É uma árvore pouco tolerante à sombra, ela prefere lugares onde existe bastante sol e ela é bastante tolerante à seca. Existem alguns tipos de cedro, mas o cedro do Líbano é a espécie mais antiga e mais forte, podendo viver entre 1.000 a 3.000 anos. O crescimento do cedro é muito lento. Nos primeiros 3 anos de vida, a planta cresce 5 centímetros de altura, enquanto as suas raízes crescem até 1,5 metros de profundidade. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer por volta de 20 centímetros ao ano, podendo chegar a 40 metros de altura, com a base do tronco medindo até 14 metros de diâmetro em média. Da mesma forma que entre todas as árvores, o cedro foi consagrado pelos homens, os justos foram consagrados a Deus. Lá em Deuteronômio 7,6, Deus escolheu um povo para si e os consagrou a ele. Porquanto povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. E nós hoje, aqueles que foram justificados em Cristo, somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos consagrados a Ele. E aqui eu quero deixar para a nossa reflexão 4 características que o justo deve ter no seu crescimento em semelhança ao cedro do Líbano. A primeira característica é a dependência de Deus. Dependência de Deus. Os cedros do Líbano, irmãos, eles não dependem do homem para regá-los. As suas raízes descem às profundidades ao encontro das águas. Eles subsistem nas altas montanhas por tantos anos, porque é Deus quem supre as necessidades deles. Semelhantemente ao cedro, é o cristão que aprende a viver pela fé. O Filho de Deus, irmãos, ele precisa entender que não depende do homem para a sua subsistência, mas tão somente de Deus. Nós precisamos de Deus para viver. Nesses dias difíceis que estamos passando, por que tanta ansiedade, tanta murmuração, tanta discórdia e contendas por parte de cristãos, que não são poucos? Como filhos de Deus, precisamos entender que a nossa dependência não está nos médicos para curar as nossas enfermidades, para nos curar de um Covid, se nós contrairmos. O Salmo 103, no verso 3, diz: Ele, Deus, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, a ciência, a medicina, os médicos e os remédios estão todos debaixo do controle de Deus. Com um ano de Covid-19, com um ano, a vacina foi produzida. Está aí. Irmãos nossos aí já foram vacinados, né? A partir de amanhã, se eu não me engano, começa 60 anos, onde eu estarei lá, ansioso para receber a minha dosezinha, né? E aí, irmãos, nós sabemos que vacinas levam anos para serem testadas. Levam anos. E daí?
E daí que essa foi feita em um ano? É Ele quem cuida de nós. Nada nos acontecerá sem a permissão dele. Por isso nós temos que depender dele. Vocês se lembram lá de Atos? Paulo na ilha de Malta, quando fazendo lá uma fogueirazinha para poder se esquentar, foi mordido por uma víbora, em que todos pensavam que ele ia morrer. Ele não recebeu ali uma vacina, um antídoto. O Senhor o guardou, o Senhor o livrou da morte. E o Senhor está aí a nos livrar. A nossa dependência, irmãos, não está em nossos governantes com as suas ideologias e planos sociais, né? Para termos o que comer, o que beber e vestir. Não, nossa dependência não está neles. Jesus nos diz lá em Mateus 6, 31 a 33, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Vosso Pai Celeste, Ele é teu Pai ou não é? Deus é teu Pai ou não é? Vosso Pai Celeste, que sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Irmãos, o que tem chegado às suas mãos, às nossas mãos, é providência de Deus. É Ele que, por intermédio de Paulo, né, o apóstolo, nos garante essa providência. Paulo diz lá em Filipenses 4,16, é o meu Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A pessoa que murmura, está murmurando por quê? Talvez você tenha um padrão meio elevado de vida, e aí, no momento desse, você não consegue manter o seu padrão de vida. E aí entra em parafuso, entra em desespero e começa a agir da forma que Deus não quer que você haja. A palavra dele diz que ele nos garante suprir as nossas necessidades. Se o seu padrão de vida não está dando para te sustentar, você não está conseguindo sustentar o padrão de vida que você tem levado, talvez por ser muito alto, diminua. Ao invés de murmurar, ao invés de agredir, de amaldiçoar. Se por insatisfação, irmãos, alguém aí tem difamado, né, e amaldiçoado, como eu falei, esses nossos governantes, para com isso. Para com isso, porque você está trazendo condenação, diz lá Romanos 13. Está trazendo problema sobre a sua vida. Leia o capítulo 13 de Romanos, quando fala sobre as nossas autoridades. Irmãos, o Deus que você diz que crê, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Nada do que está acontecendo ao nosso redor, nada que está acontecendo por essa pandemia, por essa situação do nosso país, nada do que está acontecendo está oculto aos olhos de Deus. Nada. Ele está vendo tudo. E se o meu Deus, se o teu Deus é o Senhor, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, por quê? Porque a ansiedade, porque as frustrações, porque o espírito de contenda, de rebeldia, por quê? Irmãos, os problemas que o nosso país está passando não é culpa somente dos nossos governantes, não. É culpa nossa também. E talvez muito mais nossa. Porque como cristãos que somos, que dizemos ser, né? Nós não somos uma voz uníssona,
uma voz única, a clamar a Deus pelas autoridades. Não somos. Lá em 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14 não é um texto apenas para o Antigo Testamento, para o povo judeu, mas é um princípio divino. É um princípio divino. Quando diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Irmãos, é condicional, se o meu povo, esse povo de Deus está uma vergonha. Cada hora que eu entro na internet, cada hora que eu vejo coisa, eu só não sinto vergonha de ser um cristão, porque eu não tenho do que me envergonhar. Mas eu me envergonho por esse povo que se diz crente, que chama pelo nome dele, que não sei nem se conhece quem é esse Deus verdadeiramente. Um povo que não se humilha, um povo que não ora, um povo que não busca, um povo que não se arrepende das suas mazelas, um povo que amaldiçoa hoje, maltrata o irmão, entristece o irmão, mas não consegue se arrepender e pedir perdão e mudar de caminho. E aí o texto diz, né, que se tudo isso nós fizéssemos, então ele ouviria do céu. Ele não está ouvindo, ele não consegue ouvir o nosso clamor. E é por isso que nós estamos nessa, e pode ter certeza que nós vamos continuar, talvez até o fim dos tempos, porque o coração do homem é mau. O coração do homem, diz a palavra, que é desesperadamente corrupto. Nós precisamos aprender a depender de Deus, como diz lá em Hebreus 12, no verso 1 a 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Será que nós temos nos esforçado a nos desembaraçar? Será que ao invés de eu abrir minha boca para agredir verbalmente alguém, eu não consigo me desembaraçar disso e abençoar? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia todo o tempo, a cada hora que você liga a televisão, a cada hora que você entra numa internet, a cada hora que você vê uma publicação, o pecado está ali, ó, perto de você, te levando, te assediando, para fazer você entrar nele. Corramos com perseverança a carreira, se desembarace e corra com perseverante a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. É o que nós devemos fazer. É caminhar não olhando para governante, é caminhar não olhando para circunstâncias, é caminhar olhando para Jesus. A segunda característica de que um filho de Deus, um justo, deve ter em seu crescimento semelhante ao cedro do Líbano é a utilidade no reino de Deus. Das árvores encontradas na mata, o cedro se destaca pela sua vasta utilização pelos homens. Há milênios, o óleo extraído do cedro foi utilizado como remédio para o alívio de diversos problemas de saúde. Foi usado no processo de mumificação dos egípcios. Foi usado como ingrediente no processo de preparo de perfumes e repelentes contra insetos. E além dessas utilidades, o cedro também é uma excelente madeira utilizada na construção civil e naval. Uma grande quantidade de cedro foi usada na construção do Templo de Salomão em Jerusalém. Uma árvore muito útil. Note a utilidade dela. Útil para curar, para construir e para perfumar. Assim deve ser o crente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, no verso 15,
Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Entre vós e para com todos. Entre vós, entre os irmãos. Mas também, não só com os irmãos, a todos. Queridos, segui sempre o bem. Seguir sempre o bem significa ser proveitoso ao próximo. O justo, o Filho de Deus, ele cura com a fé, ele constrói com a palavra de Deus, ele perfuma, né, com as atitudes de sua vida. E ele engrandece o seu próximo, né? Ele procura o bem-estar do seu próximo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou deixar que ele traga à sua memória um filme, que ele faça um filmezinho, que eu creio que vai ser igual aquele filme no dia do julgamento final. De como tem sido o seu comportamento e as suas atitudes nesse momento conturbado que estamos vivendo. Sabe, irmãos, é muito fácil estarmos aqui, sentados, ouvindo a palavra, cantando. É muito fácil. Mas como têm sido as nossas atitudes quando não estamos aqui? Faça uma autoanálise se você tem sido útil nas mãos de Deus para a edificação da vida do seu próximo. Faça uma análise. Não deverá ser muito difícil, não. Faça uma análise aí. O que você tem feito? O que você tem contribuído para a edificação do seu irmão ou do seu próximo? Peça a Deus agora que te mostre o que realmente você tem sido para a vida das pessoas, a quem você se dirige de forma verbal ou escrita. Peça a Deus que Ele te mostre. E não vai ser muito difícil Ele te mostrar, não. Basta você ser uma pessoa séria com Deus. Se você perceber que não tem sido útil, abra seu coração. Permita que Deus te mostre o que precisa ser mudado e como ser mudado. Deus faz isso. Faça a oração que Davi fez lá no Salmo 139, no verso 24, quando ele diz para o Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E olha que o salmista, quando ele diz, vê se há em mim, dá a entender que parece que ele achava que estava tudo indo muito bem, mas ele diz, vê se há em mim. E pode ter certeza que muitos de nós hoje não precisamos nem de falar vê se há em mim, nós sabemos o que há em nós. Pede a Deus que Ele te guie pelo caminho eterno, que Ele te mude. Faça oração que também Davi fez lá no Salmo 141, verso 4, quando ele diz, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, da companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias. Faça essa oração. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Às vezes eu fico observando guerras, brigas nas redes sociais. Um fala uma coisa, outro fala outra, cada um querendo agredir mais o outro. Você está aí, Cuidado com a companhia. Não interessa se é um irmão, se ele não está edificando a vida, fuja da presença dele. Até que ele se corrija.
A terceira característica que um filho de Deus deve ter no seu crescimento, a semelhança do cedro do Líbano, é o desenvolvimento de raízes profundas. O segredo da resistência e longevidade de 1.000 a 3.000 anos de vida do cedro está na profundidade das suas raízes. É a raiz de uma árvore, é a raiz de uma planta que lhe garante nutrição, firmeza e sobrevivência. Volta e meia, nós vemos aí nos jornais notícias de árvores que caíram por causa dos fortes ventos em dias de tempestade. Eu, às vezes, assisto aí o Datena, Cidade Alerta, se eu não me engano, São Paulo toda hora caindo árvore. Essa semana mesmo caiu árvores por aqui com essa chuva que deu. E elas caíram por quê? Porque suas raízes eram superficiais. Caíram. Porque uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Uma raiz superficial leva a árvore a cair. E a árvore sem a raiz, ela é morta. Irmão, se a palavra de Deus declara que o justo crescerá como o cedro do Líbano, em que nos 3 primeiros anos o cedro possui 1,5 metro, né, de profundidade, a raiz dele possui 1,5 metro de profundidade, enquanto a árvore apresenta apenas 5 centímetros de altura. Isso nos mostra que a preocupação do Filho de Deus, a preocupação do crente, a preocupação do justo, não deve estar no crescimento da aparência, mas no crescimento das suas raízes, da sua base, a firmeza da sua base em Cristo Jesus. Costumamos, né, valorizar mais, dar mais valor ao que vemos do que o que não vemos. A nossa vida não pode ser apenas algo exterior, algo visível, mas algo do interior. Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em João 7,38. Queridos, a falta de uma raiz profunda na vida de uma pessoa que se diz ser um cristão o leva à separação de Deus. Conforme podemos ver lá nas palavras do próprio Jesus em Lucas 8,13, quando ele diz que aqui caiu, a semente que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Essas pessoas, irmãos, que não têm raiz, são as que nós chamamos de crentes nominais. Ah, nós temos 300 membros, 300 crentes, 500, 1.000, uma congregação enorme de crentes. Deus sabe quem é crente. Porque no meio desse povo, existe aqueles que não têm uma raiz. Eles frequentam reuniões, participam da vida da igreja durante algum tempo, mas depois de algum problema, desaparecem, voltando para a vida que tinham antes, que tinham no mundo. Como está a raiz da sua vida? Como está a raiz da sua vida? Ela está sobre a pedra, secando com o sol das tribulações, levando você ao ponto de já estar quase se desviando? Ela está na superfície da terra sem firmeza para te sustentar? Situação essa que os ventos fortes aí dos problemas que estamos enfrentando estão te levando a dar um péssimo testemunho de vida cristã? Ou a sua raiz está nas profundezas da terra, onde as tempestades da vida não têm sido capazes de tirar o brilho e a beleza
do seu viver cristão, do seu testemunho cristão. Situação essa que levou Davi a cantar quando fugia de Saul, ao invés de se levantar contra ele com todo tipo de agressividade. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei louvores ao Senhor. O cântico de Davi. Você pode agir como Davi? O quarto crescimento, a quarta característica que um justo deve ter no seu crescimento em semelhança ao cedro do Líbano é o crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Irmãos, o crescimento do cedro, ele é muito lento, mas ele cresce e chega a atingir a altura de 40 metros. Ele cresce 5 centímetros dos primeiros 3 anos de vida só. E a partir do 4º ano, começa a crescer de 20 em 20 centímetros. Até a altura que ele consegue chegar. É o processo lento de crescimento do cedro que deu a ele o poder de firmeza e durabilidade na fase adulta. E é por isso que ele é conhecido como a árvore da vida ou da eternidade. É o processo lento do crescimento dele. Na comparação do justo com o cedro, o salmista declara que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Isso é uma afirmativa. O justo crescerá. O justo. Porque quem não é justo não cresce. O cristão tem a promessa de crescer. Promessa divina. O justo cresce. Isso é promessa de Deus. Como o cedro, seu crescimento também é lento e é progressivo. O cristão, dia após dia, ele vai crescendo na graça de Deus, à medida que ele vai conhecendo a palavra, que ele vai se relacionando com Deus. É um crescimento lento, mas com estabilidade que o fará firme para a eternidade. Ainda, irmãos, que o crescimento do cristão seja lento conforme o cedro, que consegue atingir a altura de 40 metros com o tempo, ele crescerá e se tornará visível a todos pelo seu testemunho. Testemunho de vida, de exemplos maravilhosos recebidos da palavra. É o testemunho do cristão que mostra o tamanho do seu crescimento. É o testemunho da sua vida, da minha vida, que mostra o nosso crescimento espiritual. Quando o justo cresce como o cedro do Líbano, ele ganha em qualidade, que é o testemunho de vida cristã, e não em quantidade, que é a aparência cristã. A aparência que alguém demonstra de uma vida cristã. Tem um ditado que diz, né? Não sei se vocês irmãos conhecem, menos é mais. O que tem mais valor? Conhecer rapidamente a Bíblia toda de cor, tendo muito conhecimento? Ah, eu me converti, o ano passado já li a Bíblia toda. Ou ir gradativamente conhecendo alguns versículos, dia após dia, e ir colocando em prática com discernimento e sabedoria. O que tem mais valor? Tudo que começa certo, no final termina certo. Guarde isso. Tudo que começa certo, no final termina certo. Bem diferente do que nós temos visto hoje em dia, no meio desse cristianismo. A pessoa se torna um crente hoje e amanhã já é um pastor
ou está na televisão dando testemunho. Recentemente teve aí uma mulher aí que quase morreu por causa de problemas estéticos e quando conseguiu sobreviver, sair daquele leito do hospital, disse que teve uma experiência maravilhosa com Cristo, entrou aí para uma denominação, começou a quase que virar menina de propaganda, testemunhando aqui e ali, falando. Olha a vida dela agora como é que já está. Já está declinando. É por essa razão que tem surgido heresias e uma grande quantidade de escândalo no meio do povo de Deus. Porque o crescimento do servo de Deus, ele é lento, gradativo, mas ele cresce, e cresce com estabilidade. Irmãos, Deus não está preocupado com o impacto que nós vamos causar nas pessoas com a nossa palavra, com as nossas pregações bonitas a respeito dele. Não. Ele se preocupa com a nossa transformação e o nosso crescimento. E aqui eu ainda quero fazer outra pergunta para você. Para mim também. Você que está por aí, não sei se está me ouvindo agora, se vai ouvir depois esse vídeo, mas você que tem postado em seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, palavras de ódio, ao invés de palavras que promovam paz e esperança, ferindo os irmãos que pensam diferente de você. Pessoas que toda hora ficam postando videozinhos que vivem circulando na internet para desestabilizar as pessoas, postando essas coisas, achando bonitinho, achando graça, e que isso está criando problema no meio do povo de Deus. Você que tem criticado veementemente a decisão do presbitério, da igreja, né, por não estar tendo as reuniões presenciais desses dias de pandemia. Ah, os presbíteros são uns cagões, os presbíteros estão tudo com medo. Parece que não são crentes. Você que saiu do grupo do WhatsApp da igreja, né, que foi criado para te manter informado sobre as atividades da igreja nesses dias que estamos sem nos reunirmos presencialmente. Você que talvez, por protesto ao presbitério, não está se dedicando ao seu ministério online, que você diz que recebeu do Senhor. Se não tem reunião presencial, também não vou fazer isso. Você que porventura esteja hoje aí, ouvindo essa mensagem, hoje, porque já deixou de participar das nossas reuniões há um bom tempo, por não concordar com elas, ou por qualquer outra justificativa, você considera esse seu comportamento um crescimento espiritual? Você considera? Com temor diante de Deus, você pode, se olhando no espelho, afirmar que você tem crescido espiritualmente? Pode. Pensa, faça uma análise. Você é diferente. O justo não pertence a esse mundo. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser luz e sal na terra. Eu quero concluir essa palavra dizendo que o dia da tribulação, ele traz o teste para a qualidade do servo de Deus. O dia da tribulação traz o teste para a qualidade do cristão. São nesses dias que a gente conhece quem é o verdadeiro cristão. Que dias terríveis de tribulação estamos vivendo em nosso país. Que dias! Pandemia desse Covid com todas as suas implicações. Uma economia devastada, com milhares e milhares de pessoas sem emprego, sofrendo pela falta de condições básicas para a subsistência própria de seus familiares. Olha só o que está acontecendo. Isso aí, irmãos, nos mostra
que os ventos e as tempestades da vida inevitavelmente nos atingem, e quando somos atingidos, é que vemos e mostramos a profundidade das nossas raízes, que mostra a profundidade das raízes que há em nós abaixo da superfície da terra e o tamanho do nosso crescimento espiritual. É nessa hora que manifestamos o que somos lá no nosso íntimo. É nessa hora que a aparência cai por terra. É nessa hora que nós, como diz, né, colocamos as nossas unhas de fora. Se você que está me ouvindo sente que, por falta de crescimento, não tem visto frutos visíveis em sua vida, que te mostre estar sendo produtivo no reino de Deus, não fica triste, não fique triste, não. Lembre-se de que o crescimento do cedro, ele é lento, mas ele cresce. Você pode não estar dando fruto agora, um bom fruto, mas você tem condição de crescer, porque é promessa de Deus. Lembre-se de que você tem a promessa de crescer, o justo crescerá como o cedro do Líbano. Mas lembre-se também de que em semelhança ao cedro, você não deve ficar focado só nas evidências externas, mas se ocupar em aprofundar as suas raízes. E você pode fazer isso através da oração e da leitura da palavra, não existe outro caminho. É a leitura e a oração. A leitura com a assimilação dos princípios, né, que estão contidos na palavra, com a devida aplicação na vida prática, porque não adianta ler bonito, maravilhoso, mas na hora de praticar eu não pratico, não adianta. A essência da palavra de Deus é o amor. Quanto mais você se exercitar no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão suas raízes e no devido tempo os frutos serão colhidos. Pode ter certeza disso. Efésios 3, 17 e 18 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados, enraizados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O amor te levará a uma vida frutífera. E é você se aprofundando, né, em Cristo Jesus. Estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo. Pense no tempo que você gasta numa internet, numa rede social. Pensa aí o tempo que você gasta com isso. E aí responde para você, qual é o tempo que você tem lido a Bíblia? Se você não lê, você vai continuar sendo o que você é. Queridos, em nosso processo de crescimento, não nos esqueçamos que Deus é o agricultor. E Ele é o agricultor que cuida de toda árvore para que ela dê fruto. Permita que esse grande agricultor, que é Jesus, faça a poda dos ramos da árvore da sua vida. Permita. Dá um basta hoje nos problemas da sua vida. Se queremos ser cristãos frutíferos e robustos, de raízes profundas, temos que cooperar com o agricultor na poda dos nossos problemas, da nossa vida, não tem jeito. Em João 15, verso 1 e 2, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Deixa Jesus podar. Deixa Jesus tirar o que não presta da sua vida, da minha vida. Como eu tenho lutado para Deus tirar aquilo que eu sei que não está bom na minha vida. Eu tenho lutado.
E eu sinto que Deus tem trabalhado, ele tem tido sucesso. Eu sei que esse crescimento é lento, eu ainda sou jovem ainda, eu ainda vou durar muito tempo e eu vou chegar lá. Jamais serei perfeito, porque perfeito é só no céu, mas eu estarei crescendo. Permita Deus fazer isso na sua vida. Podar uma árvore, irmãos, envolve cortar os galhos mortos e aparar os vivos para dar força à árvore, estimulando o crescimento dela. A poda na vida de um cristão nem sempre é agradável, e não é mesmo. Tem irmãos aí que quando estão com problema, que a gente procura para conversar, nem conversar eles querem. Por quê? Não estão permitindo serem podados. A poda, irmãos, não é opcional para quem quer crescer. Não é opcional. É uma necessidade. Lembremos-nos de que Deus é glorificado quando nós damos muito testemunho, muitos frutos, testemunhos de vida maravilhosos. Deus é glorificado com isso. Ele diz lá em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aqui eu finalizo, eu fecho, dizendo que o cedro tem um perfume excelente, que era utilizado em duas situações. Primeira, afugentar as pragas. A você que tem envergonhado o nome de Deus por dar um péssimo testemunho de cristianismo, possa, à semelhança do cedro, utilizar o suave perfume de Cristo para afugentar as pragas do seu comportamento e atitudes reprováveis e abomináveis aos olhos do Senhor, para longe da sua vida. Use o perfume de Cristo para isso. A segunda coisa é perfumar os mortos. Esse perfume é usado para as duas coisas, afugentar as pragas e perfumar os mortos. A você que tem testemunhado ser um verdadeiro cristão com a sua nova vida, com os bons exemplos que Jesus tem te dado, possa perfumar os mortos. Primeiramente, sua própria vida, que em Cristo está morta para este mundo, porque Paulo diz lá, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não sou eu quem vive, é Cristo vive em mim, é porque minha velha natureza está morta. Quem vive agora em mim é o Senhor Jesus. Perfume a sua vida. Para em seguida, depois que você se perfumar, né, você possa, né, utilizar esse perfume para exalar em você, entendeu? É um cheiro agradável para a vida alheia, para a edificação do seu próximo. Jesus diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, aroma de vida para a vida. Depois que você se perfumar, aí você vai poder, como instrumento escolhido por Deus, perfumar os mortos espirituais, aqueles que ainda não têm Jesus, levando-os a receberem a vida eterna. Porque se nós não estivermos perfumados com um testemunho verdadeiro, de um verdadeiro cristão, nós não vamos convencer a ninguém. A nossa vida não será exemplo para ninguém. A você que tem dado tão péssimo testemunho, converse com seus amigos ímpios. Procure saber o que eles acham de você. Procure saber se eles querem o Cristo que você diz ter. Que o Senhor nos abençoe nesta noite.
Eu falei no começo que era com temor e tremor. Eu agradeço a Deus por chegar ao final dessa mensagem. E tudo que eu peço a Ele é que Ele não permita que essa mensagem caia em terreno que vai produzir espinhos, que vai sair por aí falando mal, criticando, mas que essa palavra possa ser usada por Ele para a transformação das nossas vidas.